A gente se lembra de uma época em que a Terra era plana e que era o Sol que girava em torno da Terra. A Terra estava paradinha no espaço, né? E o Sol girava em torno dela. Lá na China, o pessoal dizia o seguinte: não, a China está no topo do planeta Terra, o resto tudo é periferia. Aí depois do período do Renascimento, disse, olha, não é bem assim, a Terra não é plana. Lá o Aristóteles já traz, Aristóteles, lembra dele, né? Fala, não, porque a sombra da Terra projetada na Lua mostra que ela é redonda. Aí o pessoal fala, será que é redonda? Não é? Aí que discutimos se ela gira, se ela não... Enfim, chega a uma conclusão, ela gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol, por aí afora. Professor Nicolás Strix, que é geólogo do Instituto de Geociência da USP. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Opa, eu agradeço o convite, Heródoto, é um prazer falar com você e com a sua audiência. Professor, é verdade que a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol ao mesmo tempo? Não só isso, ela descreve muitos outros movimentos. Não, vamos ficar só nesses dois aí, senão não vai bagunçar a nossa cabeça aqui, professor. Claro. Sim, mas é de fato, é verdade. É verdade? Agora, professor, e aí? Essa rotação sempre teve a mesma velocidade desde que se estuda isso ou não? Não, a Terra, ela girava a uma velocidade muito mais rápida num passado geológico e assim gradativamente ela tende ao longo da história geológica diminuir a sua velocidade de rotação. Agora, existem outros processos também que podem causar pequenas variações de velocidade no movimento de rotação da Terra, inclusive no próprio eixo de inclinação da Terra, que varia muito em função de sua interação com a Lua. Por exemplo, grandes mudanças na superfície da Terra causadas por deslocamentos de massa, como acontece por consequência de derretimento de gelo, podem gerar pequenas variações, assim, são muito pequenas, na velocidade de rotação da Terra, milissegundos por século. Quer dizer, isso então é medido apenas... Isso não interfere na vida das pessoas, não, né? Não. Bom, vamos lá. Existem casos em que, por exemplo, nós temos, por exemplo, o processo de derretimento de gelo, né, causado pelas mudanças climáticas. Essa transferência, à medida que o gelo vai derretendo dos polos e se deslocando e se distribuindo ao longo da superfície do planeta, eu tenho uma alteração na distribuição de massa na superfície da Terra que, por exemplo, gera pequenas variações assim, de milissegundos por século na velocidade de rotação. Isso não afeta o balanço térmico do planeta, nem causa uma consequência direta, por exemplo, para o clima. Agora, existem outros padrões de variação que acontecem em escalas de tempo um pouco maior, que sim, tem variações consideráveis no clima do planeta. Mas isso já é em escalas de tempos maiores. Agora, professor, você falou também que a Lua interfere nisso. Como é que ela interfere? A Lua, ela funciona quase como se fosse uma âncora. Existe uma relação gravitacional da Lua girando ao redor do planeta que causa variações, por exemplo, no eixo de inclinação do planeta. Existe um ciclo chamado ciclo de obliquidade, que faz com que o eixo da Terra varie mais ou menos 2,5 graus a cada 41 mil anos. Por exemplo, né? E esse efeito causa grandes mudanças na temperatura do planeta, porque a inclinação do eixo ela controla a sazonalidade do clima, a diferença entre inverno e verão. Esse é um exemplo, por exemplo, de interação astronômica, né, que outros planetas, que outros corpos exercem sobre os componentes astronômicos do planeta, orbitais do planeta, né? Os outros planetas interferem nessa órbita. Sim, que ela é circular, vai ser um pouco circular, um pouco mais elíptica, dependendo de como os outros grandes planetas interagem. Sim. Quando o eixo, então, do norte está mais inclinado para o Sol, é verão no norte. E quando o eixo está mais... É isso, ou inclinado mais para o sul? O que a gente pode imaginar é o seguinte, imagina esse eixo parado, né, quando o hemisfério sul, por exemplo, né, mas o eixo está inclinado mais ou menos 23 graus, mais ou menos, né? Quando o hemisfério sul está voltado para o Sol, é verão no hemisfério sul, né? Aí se eu faço uma translação aqui de 180 graus, aí eu vou ter o hemisfério norte apontando com a sua face voltada para o Sol, é verão no hemisfério norte. Mas à medida que eu vou aumentando a inclinação desse eixo, eu faço com que os contrastes entre verão e inverno aumentem. Compreendo. Perfeito. Agora, professor, outra curiosidade.
O eixo aponta para o norte, esse norte é o norte verdadeiro ou é o chamado norte magnético? Há diferença entre os dois ou não? Tem diferenças, tem diferenças. O que eu posso chamar de norte verdadeiro, né, imaginando aqui o eixo de rotação, seria o eixo que está apontando, seria o norte que está apontando exatamente para o eixo de rotação do planeta, que está um pouquinho inclinado. Já o eixo do campo magnético é um pouco diferente. Ele pode, porque assim, o campo magnético é gerado pelo movimento do magma, né, do líquido que está no núcleo externo, certo? E o movimento desse líquido vai gerar um campo magnético que não necessariamente está alinhado com o eixo de rotação. Ele está próximo do eixo de rotação, mas ele varia. Inclusive, todo ano ele gera uma pequena variação, e às vezes ele pode variar muito em relação ao eixo de rotação. Inclusive, ele pode até inverter. Hoje, por exemplo, o Polo Norte, o campo magnético, né, o norte magnético aponta para o norte geográfico, mas eventualmente pode ser até o contrário. Em passados da Terra ele estava até do lado oposto. Você pegava a bússola e apontava para o sul. Sim. 800 mil anos atrás era assim. Era assim. Oi. Professor, quando ele chega no aeroporto, está escrito lá 2 números nas duas pontas da linha de pouso e decolagem. Né? Uhum. Eu imagino que é a declinação magnética. Aquela declinação magnética está escrito lá no aeroporto. É a magnética ou é a verdadeira? A declinação magnética que está escrita no aeroporto, no chão do aeroporto. Por exemplo, Congonhas ou Brasília e tal. 180 graus, logicamente, a diferença entre um e outro. Mas eu digo assim, aqueles numerozinhos lá, ele se refere ao norte verdadeiro ou ao norte magnético? Ao norte verdadeiro. Tá, norte verdadeiro, tá. Só para a gente ter ideia, porque a gente olha aquilo, como leigo, não sabe por que botaram aqueles números ali, mas então é isso mesmo. Professor, muito obrigado pela gentileza. Opa, disponha. Muito grato. Professor Nicolas Strix, que é geólogo do Instituto de Geociência da USP, conversando conosco. Então tá aí, ó. Os dias estão ficando mais longos, mas é um pouquinho, pequenininho, não é? E não dá mais para nada.